E aí galera do segundo ano, beleza? Professor Wagner aqui, para quem ainda não me conhece, né? Tô de volta aqui, trabalhando a disciplina de História aí nessa quarentena. E aí, como é que tá você? Como é que tá a sua família? Eu espero que logo a gente possa estar junto, né? Não novamente, mas junto aí pela primeira vez de forma presencial. Mas, enquanto isso não acontece, vamos aqui na nossa videoaula, de forma bem tranquila, para a gente entender sobre os assuntos que vão ser trabalhados aqui hoje, ok? Então, preste muita atenção nessa videoaula, é necessário que você tenha sua apostila aí como ferramenta de estudo junto, dando apoio, dando suporte aí para os seus estudos nessa videoaula, ok? Então, vamos lá. Nossa aula 2, ou segunda aula, assim como você quiser chamar, do segundo bimestre. Estamos trabalhando a unidade 25 da apostila, então vai lá, pega lá a sua apostila, vamos trabalhar essa videoaula aí junto com a apostila, ok? Da disciplina de História, professor Wagner aqui falando para vocês. Bom, gente, nessa aula 2, ou segunda aula, como você quiser chamar, a gente vai dar continuidade ao que a gente já vem falando desde o começo do segundo bimestre, que é o Brasil Colônia. A época do Brasil colonial, Brasil colônia de Portugal, certo? Portugal, metrópole, Brasil, colônia, durante esse período. Como vocês viram lá na aula passada, eu basicamente tratei os tratados que faziam parte da construção, do início da construção do que viria a ser o Brasil no futuro. Então eu trabalhei o Tratado de Tordesilhas, a União Ibérica e o Tratado de Madrid. Pois bem, então a gente entendeu como foi formada essa região geograficamente e agora a gente vai entender sobre a economia dessa região no período colonial. Que região? O Brasil. E a sociedade que começou a se formar aqui no Brasil também. E a partir da formação dessa sociedade, como ela começou a fazer comércio dentro aqui já do Brasil e alguns aspectos culturais que são muito importantes para a gente entender a formação da sociedade brasileira. Então, Brasil colônia, sociedade da mineração, a gente vai trabalhar 4 aspectos basicamente. A economia, que se desenvolvia através da atividade da mineração, a sociedade que se desenvolveu aqui na região do Brasil, o comércio interno que foi fortalecido com o desenvolvimento dessa sociedade e os aspectos culturais que são inerentes à formação de uma sociedade, ok? Então vamos lá. Trouxe aqui, como eu gosto de trabalhar, já falei aqui para vocês, um mapa basicamente de como era o Brasil. Lógico que depois de todos aqueles tratados que a gente viu na aula anterior, depois do Tratado de Tordesilhas, depois da União Ibérica, depois do Tratado de Madrid, é basicamente assim que era visto o Brasil colonial, certo? Aqui a gente está avizinhado pelas colônias espanholas e aqui na parte mais clara o nosso Brasil no período colonial. Então aqui já tem uma informação importante que eu também trabalhei na aula passada, que era o processo de interiorização. Lembra? Os portugueses chegaram no litoral e conforme foram ocupando o litoral, descobrindo o ouro e índio, foram interiorizando até chegar a nossa bela cidade de Cuiabá. Mas enfim, eu trouxe esse mapa aqui só para a gente ver como o Brasil e a sociedade brasileira foi se interiorizando, indo para o interior, saindo do litoral e indo para dentro, para o interior, ok? E o principal aspecto que fez esse conjunto populacional sair da parte litorânea e ir para dentro, para o interior do Brasil, é basicamente a mineração, a atividade econômica mineradora, certo? Que trabalhava ali questões de como coletar o ouro, pedras preciosas, diamantes, enfim, atividade mineradora é isso. A chegada dos portugueses, atraídos pelo ouro, motivou um processo de povoamento das regiões interioranas no país. Acabei de falar isso. Essa ocupação do interior se fez presente desde o período da União Ibérica. Então tá aí a importância de estudar a União Ibérica, como a gente viu na aula passada.
quando o domínio espanhol e a falta de escravos impulsionaram os bandeirantes a desbravarem os sertões. Sertões era como era chamado o interior do Brasil no período colonial. Foi por meio dessas empreitadas que as primeiras regiões auríferas foram descobertas nas regiões de Minas Gerais. Então, eles saíram do litoral, o primeiro lugar que eles descobriram ouro, Minas Gerais. E a partir da capitania de Minas Gerais, eles entraram para o Brasil todo, inclusive Mato Grosso, a nossa região aqui, Cuiabá e o estado de Goiás. A região inicialmente explorada pelos bandeirantes nativos logo assistiu à chegada de vários súditos da coroa portuguesa. É isso. Se você fala que descobriu o ouro aqui dentro do pátio da escola cooperar, ok, primeiro é você que vai ter o controle daquilo. Mas se essa informação se espalha, logo em volta aqui da escola vai ter um monte de gente querendo esse ouro que foi descoberto. É isso que aconteceu. As notícias se espalharam que foram descoberto o ouro primeiro em Minas Gerais e depois mais para dentro do Brasil, chegando até o Mato Grosso. E aí vários e vários súditos da coroa portuguesa saíam lá de Portugal e vinham para a região do Brasil colônia, tentando aí enriquecer, né, minerando ouro. Então se acontece até hoje, por exemplo, descobriram uma jazida de ouro lá em Peixoto de Azevedo. Ok, nos primeiros 5 dias, 3, 4 pessoas estavam lá. 15 dias depois, tinham umas 20, 30 mil pessoas da mesma região tentando enriquecer com ouro. Então é basicamente esse mesmo sistema que aconteceu aí com a interiorização do Brasil através da atividade mineradora. Tá aqui, ó, eu coloquei esse mapa aqui que explica exatamente isso. A partir de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, lá em Minas Gerais, é que eles pegaram os caminhos para dentro do Brasil. Ó. Então, de Vila Rica vinha para Goiás, de Goiás para Cuiabá, de Vila Rica ia para Salvador, de Salvador para Belém, para São Luís, desculpa, de Salvador vinha para Goiás, de Goiás subia para Belém. Então, é a partir da atividade mineradora, da descoberta de jazidas de ouro dentro do interior do Brasil, que essa população começou a se interiorizar. E, inclusive, galera, em 1719, descoberto ouro nessa região aqui, que eu estou apontando com laser, a nossa cidade de Cuiabá. Então, Cuiabá é fundada, inclusive, nesse processo, ok? A sociedade da mineração, eu trouxe aqui um gráfico para definir basicamente como essa sociedade era dividida. Então, a gente tem os grandes mineradoras, ou seja, os portugueses na época, né? A galera que fazia o trabalho de levar e carregar os equipamentos, levar as pessoas, levar mantimentos, que eram os tropeiros, os soldados, os comerciantes, os pequenos mineradores que faziam a faixa média ali da população, e a maioria da população que era de escravos. Então, no Brasil colonial, a gente tem basicamente essa pirâmide social aqui, ó. A base, que é a maior parte, era formada por escravos. A parte em amarelo aqui, que era a sociedade mediana da época, que era a galera que fazia os serviços para os grandes mineradores portugueses, ok? Os escravos, ali como o resto de toda a colônia, representavam a força de trabalho, vivendo mal alimentados, sujeitos a castigos e atos violentos, constituíam a parcela mais numerosa da população, vindos e oriundos do continente africano, é claro. A classe média era geralmente as pessoas nascidas aqui na colônia brasileira que prestavam serviços por pessoas que vinham de Portugal a tentar enriquecer no Brasil. Okay? Então é basicamente o esqueminha aí da sociedade no Brasil colonial na época da mineração. Então eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês, gosto muito de trabalhar com imagem. Aqui representa uma festa na Bahia. Se você reparar, a maioria da população aqui é de origem africana, ou seja, como eu trouxe lá na pirâmide social para vocês, a maioria da população era escrava. Então eram eles que movimentavam a sociedade no Brasil colonial. Pouca gente imagina isso, né? Imagina os grandes senhores portugueses, mas a maioria da população era escrava, logo eram eles que movimentavam a sociedade dentro dessas cidades que começaram a surgir através da mineração. Que cidade é essa, professor?
Ouro Preto, uma representação do século XVIII de Ouro Preto no atual estado de Minas Gerais, ok? Com o desenvolvimento dessas cidades, o que vem subsequente a isso é o desenvolvimento do comércio interno, ou seja, a gente ainda exportava produtos de Portugal, mas com o desenvolvimento das cidades através da mineração, começou a desenvolver um comércio interno aqui também. E aqui eu coloquei uma imagem bem interessante, é uma imagem rara e que faz a gente pensar um pouco em tentar desconstruir aquela ideia que a gente tem do Brasil colonial com pessoas brancas comandando as regiões. Ok, existiam essas pessoas, os portugueses que vinham aqui para comandar as ações políticas, mas a sociedade, o povo em si, era basicamente de africanos escravizados. Então eu trouxe essa imagem aqui, ó, para vocês verem como eles também participavam ativamente do comércio dentro do Brasil colonial. A riqueza proveniente da extração do ouro na região possibilitou um desenvolvimento urbano, as cidades, como eu falei, constituição de ruas pavimentadas, inúmeras edificações, uma produção artística, além de estimular a formação de um mercado consumidor, principalmente para garantir o fornecimento de mercadorias para o consumo dos habitantes locais. Então é assim que se fortalece o comércio interno dentro da colônia de Portugal chamada Brasil. O surgimento das cidades fortalece o surgimento do comércio interno, ok? Então tá aqui, ó, uma vista da atual Ouro Preto, antiga Vila Rica, né, como era chamada no período colonial, atualmente chamada de Ouro Preto. Então reparem para vocês verem nessa imagem e na que eu trouxe. É basicamente o mesmo lugar. Então uma cidade incrível para você visitar, caso tenha a oportunidade. Surgiram as cidades. Nas cidades a figura de pequenos comerciantes, ou seja, é nessas cidades que o comércio interno se fortalece. Eu estou usando esses slides só para dizer isso, que com o surgimento das cidades, por conta da economia mineradora, começa a surgir o comércio interno. Professor, quem é que fazia esse comércio interno? Da pirâmide social que eu mostrei lá para vocês, a classe média, que eram as pessoas nascidas na colônia, porém não eram de elite, e a maioria escravos oriundos do continente africano. O resultado desse processo foi a ligação das cidades com outras regiões da colônia, como o Nordeste e o Sul, que ofereciam principalmente produtos derivados da criação de gado, como carne e couro. Então esses eram os produtos que eram comercializados internamente. Basicamente produtos bovinos, né, que vêm da origem do gado. Ok? O último aspecto que eu preciso trabalhar com vocês aqui é o aspecto cultural, porém, para mim, esse é um dos mais importantes, que é como surge a cultura brasileira, que é baseada num tripé. Você já deve ter visto aí na sua formação escolar, o tripé da sociedade e da cultura brasileira está aqui, ó, africana, indígena e europeia. Então, o legado cultural, as manifestações culturais que a gente tem hoje em dia, vem de herança desse tripé, que é como surge o Brasil, a mistura desses três tipos de pessoa, africanos, indígenas e europeus, ok? A cultura africana, como é que ela chega no Brasil, de que forma? Por meio de cultos, batuque, dança, canto. O principal legado da cultura africana é esse, as práticas religiosas que eles trouxeram da África acabaram se mesclando com a cultura que estava sendo forjada no Brasil. A indígena, o principal legado, a principal herança da cultura indígena são os alimentos, mandioca, milho, batata, são todos alimentos de origem indígena que fazem parte da nossa cultura atual. E por final, aqui eu deixei por final a cultura europeia, né, que querendo ou não, apesar de eu, professor Wagner, acreditar que a nossa mistura cultural é simplesmente africana e indígena, nos estudos sociais a gente também tem que inserir a
a questão da cultura europeia, que a gente traz alguns traços hoje em dia, ok? Então tá aqui uma principal característica cultural africana que a gente vê até hoje, que é a capoeira, né, uma representação do século XVIII. E para a próxima aula a gente vai entrar num novo tema, na unidade 26, que é a Revolução Industrial. Continue cuidando de você, da sua família e até a próxima.